Bom, então, como sempre, né, Deus, Pátria, Família, quero agradecer aí sempre, né, a presença de nossos guerreiros, patriotas, né, todo brasileiro de bem aí que luta cada dia pelo Brasil, né? E nós temos visto aí, né, nas redes sociais, nós falamos muito sobre isso também, né, na live passada, sobre o aborto, né? Mas a gente percebe alguns comentários, né, no Facebook, no YouTube, né, em várias redes sociais, de algumas pessoas assim que dizem, olha, eu sou contra o aborto, mas em alguns casos não existe isso, gente. Uma coisa que nós precisamos deixar bem claro para todas aquelas pessoas que são pró-vida, que lutam pela vida, né? Para todo cristão, né? Porque é importante aqui entender que um cristão, ele pode ser a favor do aborto. Jamais, né? É como que você misturar água e óleo, não existe, entendeu? Porque a partir do momento que você é a favor do aborto, você é a favor do assassinato no ventre das mães. Então, essa história que eu sou contra o aborto, mas em alguns casos de estupro, nesses casos não existe isso, gente. Esqueça disso. Ou você é totalmente contra o aborto, seja ele em várias fases da vida da criança, ou você é contra o aborto, ou você é a favor do aborto. Não existe meio termo nesse sentido. E por que eu digo isso para você? Porque algumas pessoas tratam uma criança no ventre da mãe apenas como que um pedaço de carne, né? Como que se não existisse vida no ventre da mãe. A vida, ela existe em todas as suas fases. Seja no ventre da mãe, é uma vida, é uma criança que sente dor, sente fome, sente sede, e ela se alimenta dos nutrientes que a mãe ela vai se alimentando e vai alimentando a criança. Quando a mãe se alimenta, ela não está apenas se alimentando, ela alimenta a criança que está dentro dela com os nutrientes. Entendeu? Então são duas vidas. Então não tem como as pessoas usarem um termo assim, mas eu sou a favor do aborto, mas em algo não existe isso, gente. Ou você é contra o aborto, ou você é a favor do aborto. Não existe meio termo, né? A diferença é que você pode tirar uma criança do ventre da mãe assassinada, né? Ou você pode trazer essa criança viva. Tem essa diferença. Agora, se você pode trazer uma criança viva, para que você vai assassinar a criança no ventre da mãe? Então, nesse caso da menina de 10 anos, que percorreu o Brasil e o mundo, nós sabemos que é um caso que está sendo exposto, porque é aquilo que nós falávamos lá na outra live, né? Os movimentos abortistas no mundo estão por trás de tudo, por questão financeira, questão de redução populacional, né? E tudo isso também é o satanismo. Então, essas elites globais que financiam os movimentos abortistas, não só no Brasil, mas no mundo, eles fazem esse tipo de coisa para quê? Por interesse financeiro, aquilo que nós falávamos, que eu mostrei na outra live, que as indústrias de cosméticos usam os fetos das crianças abortadas para fazer creme facial. Nós já mostramos os dados, fonte, na live logo abaixo, né? Então é impossível alguém se dizer cristão. Algumas pessoas dizem assim: mas quem que vai cuidar da criança tal? Gente, nesse caso, como em vários casos, existem pessoas prontas para adotar uma criança. Quantos casais no Brasil que não podem ter filhos e querem adotar uma criança? E nesse caso da menina já existia pessoas prontas, preparadas para assumir a criança, entendeu? Então nada, absolutamente nada, mais nada justifica o que foi feito no Brasil. Assassinaram uma criança
no ventre da mãe. E a minha pergunta é o seguinte: e se fosse você essa criança? Uma pessoa disse assim: ah, mas no mundo que nós vivemos hoje, nem era bom essa criança vir ao mundo, ora. Eu não tenho espírito suicida. Você tem? Não somos nós que temos que decidir quem vai viver ou morrer. Quem tem que decidir quem vai viver ou morrer é a própria criança que nasce. Então, não tem desculpa. Inclusive, se eu perguntar assim para você, qual que foi a primeira pessoa que saudou Jesus? Qual foi a primeira criança que, ao ver Jesus, saudou Jesus? Foi uma criança no ventre da mãe. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é interessante, né? Quando Maria, mãe de Jesus, ela estava grávida no 6º mês, no mesmo tempo de gravidez dessa menina. Maria estava grávida no 6º mês de gravidez. E ela foi visitar a Isabel. E Maria foi visitar Isabel. Então, o que... Só um minutinho aqui. Então, naqueles dias, quando Maria foi visitar Isabel, aqui vai ficar bem na frente, aqui, né? Mas o que eu queria mostrar para você é o seguinte, ver se vai dar certo não aqui. Que quando Maria saúde Isabel, diz em Lucas, capítulo 1, 39, 41, que a criança estremeceu no ventre de Isabel, que era João Batista. A criança estremeceu. Veja que passagem bonita, né? Uma vida já no ventre da mãe, ao qual Isabel, né? Ao qual João Batista ainda lá, no ventre de Isabel, estremeceu, ou seja, por ter visto Jesus. Né? Então, é lógico que nós estamos entrando aqui na questão um pouco religiosa, mas independente de ser religiosa, entendeu? Independente de ser religioso, o que nós estamos tratando aqui é da naturalidade da vida. Porque quando a criança, nós temos 3 fases na vida do ser humano, que é a inocência, consciência e onisciência. O que é a inocência? É uma criança ali no ventre da mãe, depois ela nasce, chega até a sua adolescência, depois ela passa para a consciência, que é o adulto. Depois, quando o adulto ele parte desta vida, ele vai ter a onisciência, ou seja, ele vai ter o conhecimento absoluto de todas as coisas, de tudo no mundo que rege o universo, seja no mundo material ou espiritual. Então, são essas 3 fases: inocência, consciência e onisciência. No caso dessa criança que está lá no ventre da mãe, ela sente dor, medo, fome, preocupação, só que ela é uma criança inocente. Ela não tem uma consciência, mas ela é um ser humano. Agora, tem algumas pessoas, por burrice, por ignorância, por falta de conhecimento, né, que nós sabemos que essas argumentações para se aprovar o aborto em alguma circunstância são argumentações do próprio comunismo, da própria esquerda comunista, que cria argumentações para convencer, para justificar o injustificável. As pessoas dizem: ah, mas se você permite que uma criança nasça por estupro, você está sendo a favor do pedófilo, do estuprador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? As leis no Brasil, elas precisam ser criadas, né, para prender, para castrar, né, ou prisão perpétua para estuprador, pedófilo, não importa. Você tem que criar leis. Agora, você não pode usar uma argumentação para justificar o injustificável, para você assassinar uma vida. Quer dizer que é muito mais fácil você
assassinar uma vida do que você criar leis para você punir o estuprador, o pedófilo. E nesse caso da menina, principalmente, o que muita gente não está percebendo é que não é só a questão do aborto em si, mas nós temos a questão da pedofilia. Isso a mídia televisiva não fala, entendeu? É lógico que a menina ela sofreu traumas, né? A inocência dela foi tirada, mas foi criado um trauma maior, porque esse assassinato no ventre dela, ela vai levar para o resto da vida dela. Entendeu? Então, uma coisa não justifica a outra. Então, se você é a favor da vida, seja a favor da vida, em todas as fases. Não existe essa questão, mas eu sou a favor da vida, mas em tal caso, né, em caso desse, não existe isso. O que as pessoas não entendem é que no ventre da mãe já é uma vida, já é. Se as pessoas pensarem diferente disso, não entenderam nada. Eu não estou aqui supondo que no ventre da mãe talvez exista uma vida, não. Isso já foi comprovado pela biologia, pela ciência, pela naturalidade da vida, que ali tem uma vida no ventre da mãe. É uma fase apenas. Entendeu? Então, querer dizer, se preocupar com uma vida de uma outra pessoa, né, no caso dessa adolescente, né, e você já que é a favor, porque a adolescente vai sofrer trauma, porque vai sofrer trauma, mas vai viver. E a outra criança no ventre da mãe que não tem essa possibilidade de fazer escolha, porque ela depende, infelizmente, de nós, de mim, de você. Infelizmente, depende do ser humano para vir ao mundo. É aquela pergunta que eu faço. E se fosse você no ventre da mãe? Né? Inclusive, até aqui, independentemente, porque as pessoas, hoje, elas são muito extremas. Mas o próprio Eduardo Bolsonaro, ele colocou lá um projeto de castração química para pedófilos. Então, não importa se é o Bolsonaro, se é fulano, se é tal, se é o militar, não importa. Mas as leis que vêm para beneficiar a sociedade, nós temos que apoiar, entendeu? Não faz sentido nenhum nós sermos contra leis que beneficiam o povo. Então, só mostrando aqui para vocês, né, a matéria, né, que até eu estava vendo hoje, né, interessante aqui, só deixa eu compartilhar aqui na tela com vocês, para não essa daqui, ocultar, remover, deixa eu mostrar essa daqui para vocês. Né? Deixa eu pegar aqui, ó. Essa do dia 17, né, de ontem, né, Eduardo Bolsonaro, deixa eu tirar a propaganda aqui, apresenta projeto de castração química para estupradores. Então, aqui diz que o Eduardo apresentou um projeto de lei que propõe a castração química voluntária de estupradores. A submissão ao procedimento seria um caminho para progressão de pena. A proposta foi lançada nesta segunda-feira, é similar a um texto de autoria do Jair Bolsonaro, né, apresentado quando ele ainda era deputado. Né? Quando um deputado faz uma PL, um projeto, e não se reelege, a PL é arquivada. E assim foi com a PL de castração química de estupradores do então deputado Jair Bolsonaro. Hoje dei entrada em PL igual ao teor que é a PL 423320. Né? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que, independente, né, o que nós temos que apoiar, gente, uma coisa muito clara, são aqueles projetos que beneficiam o povo. Então, nós temos que ter projetos de lei de pena perpétua, de castração química para estupradores, pedófilos, não importa. Nós temos que punir o agressor, não a vítima. Nesse caso ali, quem foi a vítima? Foi a própria criança no ventre da mãe, entendeu? Então, é lógico que a criança passou por um processo doloroso, né? Nós sabemos que é um trauma muito grande, né? Mas
quando se fala em aborto, nós temos que entender é que por trás de todo o sistema existe um movimento abortista financiado por ONGs internacionais, com esse propósito de ganhar muito dinheiro em cima, né? Porque eles usam os fetos da criança para fazer cremes faciais. Nós já mostramos isso, não é nenhuma novidade. Isso são fatos, né? Inclusive, muitos fetos também, infelizmente, em alguns países, são comercializados, são vendidos, né? Tem países que usam o feto para se alimentar. Só para vocês entenderem aonde chegou a degradação do ser humano, entendeu? Então nós, patriotas, intervencionistas, nacionalistas, conservadores também, porque muitos que estão aqui na nossa live, que estão pelo Brasil inteiro, a maioria do povo é um povo de bem, é um povo conservador. O problema do povo brasileiro é que ele não tem informação, o conhecimento. Então, as pessoas emitem as suas opiniões baseadas em achismo, porque ela vai lá no site de um site esquerdista, comunista, revolucionário, do PT, do PSOL, e ela vê as pessoas argumentando sobre o aborto, e ela coloca aquilo na cabeça dela, e ela aceita aquilo como verdade. Mas ela não tem essa informação, não busca essa informação do que é uma vida, do que é um ser. Nós temos que defender a vida na sua plenitude. Não é somente se preocupar com a pessoa em si, com a vida em si, mas é com a sua vida na sua plenitude. Então é um absurdo as pessoas dizerem assim: ah, mas no mundo que nós vivemos hoje foi melhor essa criança nem ter vindo ao mundo. Quer dizer, uma pessoa dessa tem um espírito suicida, só pode. Quem que não quer viver? Né? Todos nós queremos viver. Né? Eu sei que muitos aqui, talvez por alguns problemas, sei lá, pessoais, da sua vida, até têm esse sentimento de suicídio e tal, mas são casos isolados. Né? Mas a vida é um dom de Deus, somente Ele pode tirar. O homem não tem esse poder. Então nós temos que nos mobilizar, sim. O nosso movimento intervencionista pelo Brasil, eu carrego comigo aqui essas 3 bandeiras, que é contra o aborto, combate aos maus tratos aos animais e a criminalização do comunismo no Brasil e partidos comunistas no Brasil. Então eu não poderia deixar de voltar aqui novamente, né, com todos os comentários que nós estamos vendo pelas redes sociais, né, estamos vendo aí as pessoas tentando buscar justificativa para justificar o injustificável, entendeu? Não existe isso, né? Ou você é contra o aborto na sua plenitude, pró-vida de verdade, independente de casos, de fases, porque você precisa entender uma coisa, né? E isso é muito simples. Os países que liberaram o aborto, França, por exemplo, que já estão tentando liberar o aborto até os 9 meses de gestação, são países que não chegaram assim, aprovamos o aborto. Não foi assim. Eles abriram uma brecha pequena e foram aumentando, onde passa boi, passa boiada. Em alguns países já se faz o aborto até os 9 meses de gestação. Gente, isso se chama genocídio, assassinato, genocídio, assassinato no ventre das mães. Então, nada justifica. Algumas pessoas podem chegar aqui, não, mas Álvaro Dias, intervencionista, veja bem, a coisa assim, nada justifica. Não tem, entendeu? Não tem argumentações para você convencer pela lógica, né, pelo cristianismo, gente, porque, pelo amor de Deus, como que um cristão, que se diz seguidor, eu não falo nem de católico, de evangelho, eu falo de cristão, não entro na questão de doutrina aqui, porque aqui nós temos católicos, aqui no grupo, nós temos protestantes, nós temos evangélicos, temos espíritas, não importa. O mais importante é que se você é um cristão, você segue os princípios, valores
morais. Então você não pode dizer assim, eu sou cristão, eu sou de tal denominação, mas eu sou contra o aborto. Mas esqueça, você é abortista. E o pior de tudo, você não precisa praticar o aborto. O simples fato de você ser cúmplice, de você apoiar, de você dar a sua assinatura, o seu aval a esse tipo de monstruosidade, entendeu? Você já está compactuando com isso. Entendeu? É o desejo. O desejo é a oração. Entendeu? Então, nós temos que defender a vida em todas as circunstâncias, independente. Sei que muita gente que vai, não, não existe. Ou você é pró-vida, contra o aborto, ou você é a favor do aborto. É simples assim. A dificuldade de entender isso é zero. É muito simples. E o mais grave de tudo, o Boca de Veludo, o Mourão, um FDP de primeira, que só está lá de vice do governo lá do Bolsonaro, porque entrou na onda do Bolsonaro. Mas aquele toco de gente desse tamanho, né? E eu digo FDP por quê? Porque é recomendado, diz Mourão, sobre caso da criança estuprada. Eu nem vou aqui ler a matéria para vocês, porque me dá nojo, sabe? Me dá asco, sabe? Um cara desse daí tinha que inverter, tinha que ter colocado ele lá no lugar da criança que foi assassinada. Se imagine você no lugar da criança. É muito fácil, gente. As pessoas falam em amor, falam em compaixão, falam que nós devemos fazer o bem para o próximo. Agora eu pergunto, quem que está se colocando no lugar da criança que foi assassinada? Ah, mas Albari, você está se colocando no lugar da adolescente? Sim, mas ela está viva. Por tudo que ela passou, ela vai ter apoio. Apoio psicológico, né, de uma certa forma, de pessoas em volta dela que podem ajudá-la, mas ela está viva. E a criança? Ninguém fala, entendeu? Então é muito fácil as pessoas, eu sou a favor eu sou contra o aborto, mas em alguns casos não existe. Não existe. Ou você é pró-vida, ou você é a favor do aborto. Não tem outro caminho. E é isso que as pessoas precisam entender. Pessoal aqui chegando no chat aqui, boa noite, né? Cleonice Moraes aí chegando conosco também. Maria de Lourdes Magalhães, boa noite. Seja bem-vinda aí conosco. Nós temos um grupo aí assíduo, né, participando sempre das lives. A Cir Batista aí sempre conosco, né? Meu grande querido amigo aí de infância, né? Seja bem-vindo, né? Então nós temos que acordar esse povo, gente, né? Tem um pensador, né, que dizia, acho que era Chesterton, não lembro o nome da pessoa, mas tem um pensamento muito interessante, né, que esse pensador diz que chegaria um tempo que nós teríamos que provar para a humanidade que a grama era verde, que a grama é verde. Chegaria um momento na humanidade que nós teríamos que provar para as pessoas que a grama é verde. E esse tempo chegou, né? Então nós temos que desenhar, temos que explicar o desenho, desenhar a explicação para conscientizar as pessoas do que é certo, do que é errado. Uma coisa que é tão simples, tão natural, né? As pessoas elas criam uma situação em cima de algo que não existe, entendeu? Não existe. Então nós temos que defender a verdade,
temos que combater o erro, né? Uma coisa não justifica a outra, como eu mostrei aqui. Nós temos que criar leis, sim, severas de punição para bandidos, assassinos, estupradores, pedófilos, sim, é óbvio. Agora, justificar, né, uma coisa em cima da outra não é o caminho, entendeu? Então, era essa notícia aqui que eu queria trazer para vocês. Eu não vou me estender aqui para não ficar uma live muito comprida, mas dê seu like, compartilhe nos grupos, na sua página, né? E estaremos aí a qualquer momento, né, para falar de vários temas aí. Até a próxima, aí, se Deus quiser. Deus, pátria, juntos pela vida.